Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que semana, hein? Semana de derby. E eu tô pra te dizer que o trio fantástico finalmente está de volta. Demorou, hein? A importância de Yuri Alberto e a declaração do 9 que, olha, mexeu com todo mundo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Alberto é um menino muito especial, né, gente? Ele deu uma entrevista, eu falei sobre isso no pós-jogo rapidamente, mas ele deu uma entrevista na saída de campo, acho que pro André Hernan, e foi muito bonito, cara. Muito bonito. A maneira como ele se expressou, a maneira como ele se declarou ao clube. O Yuri se declarou ao Corinthians, acho que não era o clube do coração dele. Ele surge no Santos, joga no Inter, se identifica inclusive com a torcida do Inter, que ficou magoadíssima quando ele resolveu voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. A ideia de voltar para o Brasil e jogar no Corinthians era uma ideia de visibilidade para chegar na seleção. A gente sabe que o Corinthians tem essa capacidade, fica perto da filha, né, São José dos Campos, né, onde ele tem família ali e tudo mais. E aí ele estava numa região de guerra lá na Rússia e tal. Então ele volta ao Brasil nesse modelo, né, nesse contexto. Cara, e aí ele tem 6 meses maravilhosos na chegada dele ali com o Vitor Pereira e tal. E o Corinthians faz um esforço absurdo para comprar o jogador. O jogador de, na época, 21, 22 anos. Sem dinheiro, né? O Corinthians não tinha dinheiro para investir. Ele sai do Inter para o Zenit por 20 milhões de euros. Ou 25 até, eu acho. Então o Corinthians não tinha dinheiro para arcar com esse valor e consegue uma negociação meio maluca, né, com o Zenit de adquirir 50%. E entregando jogadores, né? Mantuan, o goleiro Ivan, o Pedrinho. Foi, cara, uma loucura. Era a maneira que o Corinthians tinha e muita gente criticou na época, né? Porque eram jogadores talentosos, aquela coisa toda. Mas para você ter os direitos federativos, né? A possibilidade de utilizar o jogador, o controle sobre ele e 50% dos econômicos de um cara que valia 25 milhões de euros com 21, 22 anos, você tinha que fazer alguma coisa. E aí o Corinthians consegue. Só que aí ele enfrenta uma fase terrível. Tudo que vocês já sabem. Mas no ano passado se recupera lindamente, se tornando o artilheiro do Brasil. Nesse meio tempo, vontade de sair, uma pressão absurda, muitas críticas, uma saúde mental abalada, revelado pelo próprio jogador, terapia, né, conversas e tal. E aí, de repente, né, ele, aos pouquinhos, foi reconquistando a Fiel, que ele já tinha conquistado na chegada, mas aí depois a relação não ficou tão boa assim, né? Muitos torcedores continuavam abraçando o Yuri mesmo na fase ruim, muitos criticavam porque entendiam que, cara, não dá, se vier uma proposta pode sair e tal, o Corinthians errou a mão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Normal, né? Divide opiniões. Mas ele, cara, ele se tornou uma unanimidade, praticamente. Se você falar hoje com o torcedor do Corinthians, pela entrega, pelo comprometimento que esse cara tem, pelo profissionalismo, pelas palavras dele, pelas entrevistas, pela maneira como ele se doa pro clube. E agora, gente? E agora? Nessa entrevista, questionado sobre propostas para sair, ele falou, cara, teve. E aí eu conversei com a minha família, conversei com o clube, eu tinha uma dívida de gratidão pela maneira como a Fiel me abraçou. A gente passou momentos muito difíceis, mas também momentos muito bons e a gente ainda vai... Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, não podia deixar o clube numa situação como essa. Então ele entende que, assim, em outras palavras, o Yuri revela que ele está percebendo a fase do clube em si. É um clube que tem um presidente afastado, que está inclusive no banco dos réus, e que tem um presidente interino, em que tem uma disputa política ferrenha, com protestos organizadas, e dentro de campo, com um time que trocou de treinador mais de uma vez, recentemente, que está dependendo muito, né, de reforços, de uma coletividade que não está acontecendo nesse momento. Ele está entendendo que, em outras palavras, o time precisa dele, o clube precisa dele, o torcedor precisa dele. E ele está dizendo, cara, eu vou ficar. Claro que ele não está ficando por um pastel e um refrigerante. É óbvio que ele está sendo bem valorizado, que ele, né, está sendo bem remunerado para isso. Mas, cara, qualquer outro jogador, no meio dessa situação do clube, nem toparia, talvez, conversar por uma renovação, porque ele já tinha contrato até o fim de 27, do tipo, deixa quieto. Tá, mas se pintar uma proposta, a gente vai analisar e tal. E se pintasse, provavelmente ele teria saído para qualquer clubeco, se fosse um jogador qualquer, né? Porque, pô, o sonho dele é jogar na Premier League, jogar no futebol europeu. E aí sai desse furacão que tá o clube, né? E não, ele vai exatamente na direção oposta. O clube tá precisando de mim, eu quero dar alegria para essa torcida e eu resolvi ficar. Puta. Gente, de verdade, isso é lindo. Em algum momento eu disse pra vocês, cuidem de Rodrigo Garro, que é um menino também muito especial, que se identificou rapidamente com a camisa do Corinthians, que aceitou perder a camisa 10, que foi o melhor meia do Brasil no ano passado, e que é um jogador que veste a camisa e muito qualificado tecnicamente. Cuidem do Garro, pois agora eu digo pra vocês, nada que vocês não saibam, mas o Yuri merece muito ser cuidado, mesmo na fase ruim, mesmo quando ele tropeçar na bola, porque esse é o cara que ele não vai abandonar, o torcedor e o clube, não vai, e se você der tempo pra ele, é capaz ainda ele te provar que ele merece a sua confiança. Então, cara, eu queria falar mais uma vez sobre isso.
como o Yuri Alberto é um menino muito diferente. E assim, a paixão que ele desenvolveu por esse clube merece ser valorizada, tá bom? A importância de tê-lo, né, que eu citei até no vídeo, não é só nesse aspecto anímico, nesse aspecto emocional, é também técnica, né? Porque por mais que ele não faça gol, ele é um cara que incomoda zagueiro, um cara que preocupa demais a defesa adversária, um cara que ataca o espaço, um cara que sabe jogar em transição. Segurar zagueiro é mais difícil, né? Ele já fez isso, mas não é a dele. Mas é um cara que joga coletivamente, que tem boa visão de jogo, consegue jogar em mais de uma função ali do setor ofensivo. Então, assim, fundamental que nesse momento da temporada ele esteja de volta. Como está de volta o trio fantástico, né, gente? O trio tão badalado do Corinthians, e não é pra menos, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Esse trio, ele foi o responsável pela arrancada fantástica no ano passado, saindo da zona do rebaixamento, levando pra Libertadores. Esse trio, a última vez que ele esteve em campo, foi no título paulista conquistado sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. Um momento muito marcante para o torcedor, e esse trio jogou boa parte dos jogos do Paulista também, especialmente a reta final. Esse trio, ele funciona de uma maneira muito cognitiva, assim, sabe? Eles já sabem onde se encontrar, de que maneira se posicionar, eles sabem onde um acha o outro. É loucura, gente, é loucura. Realmente é um trio que faz a diferença. E aí eu, como falei em vídeos recentes, sou obrigado a passar esse paninho aí pro Dorival Júnior, porque ele não tinha tido a possibilidade de jogar um jogo sequer com esses 3 jogadores. Então, a partir de agora, Dorival, a régua vai subir um pouco. Claro que é contra o Palmeiras, né? Já esse primeiro jogo, esse derby, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas melhora muito. Como melhorou no segundo tempo, só com o Memphis e o Yuri no jogo contra o Botafogo. Sem o Garro. Pois agora volta o Garro. O Memphis, que fez o gol, deve estar com moral, né? O Memphis que se envolveu em polêmicas recentes aí, mas eu acho que ele é fundamental pro time. Fundamental. E o Yuri, né, cara? O Yuri é um jogador formidável e esses 3, eles funcionam muito bem juntos. Depois de muito tempo, o Corinthians vai ter esses caras à disposição. E o Dorival também. Vai ser uma pedreira, que o Palmeiras voltou a evoluir. Ele nunca parou de evoluir, na verdade, né? Mas ele deu uma recrudescida, né? Agora, voltando para sua ascensão. E aí, esse primeiro jogo sendo em Itaquera, o Corinthians vai ter que ter todo cuidado. Mas com o trio ofensivo, melhora um pouquinho, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Que semana, hein? Tchau, tchau. A discussão de futebol ela é muito importante, mas o importante é a gente discutir futebol e ter a opinião com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos, com o Guarani, com a Ponte Preta. A visão do futebol é uma visão que você tem que ser linha reta, né? Mas eu entendo perfeitamente e que todo mundo coloca que vai ser difícil para o Corinthians ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil. É óbvio, mas eu não tenho dúvida disso. Mas também não esquecer que o Corinthians já foi campeão 2 vezes no Allianz Parque. Não esquecer também que o Corinthians conseguiu o resultado no segundo tempo. E aí é uma questão Veloso, Souza, grande Oscar, Roberto Godoy, é uma escolha do Dorival Júnior. Pô, peraí, o time do Palmeiras joga com o time titular. Né? Ganha o jogo de 1-0 contra o Grêmio, num gol do Facundo, e depois teve problemas, poderia ter empatado o jogo, mas ganhou 3 pontos. O Palmeiras tem 3 vitórias consecutivas, 9 pontos. O São Paulo tem 3 vitórias consecutivas. Até outro dia, todo mundo, incluindo qualquer programa, olha, o São Paulo tem que tomar cuidado por causa do rebaixamento. Não é mentira minha. Ganhou 3 jogos, meu irmão. Você vai lá pra cima. É o que não acontece com o Corinthians. Empata com o Vitória, perdeu pro Bragantino. Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro. Ganhou do e Ceará. empata agora e ganha do Ceará. Então é muito pouco no Campeonato Brasileiro. Tá com 21 pontos, só que o Corinthians, do segundo tempo, é o time titular. O Memphis, cara, esse é o Memphis. Ô, Memphis, tá tudo bem, irmão. Tá na paz de Deus, você é bom de bola. Você é um jogador tecnicamente acima de todo mundo aí. O Veloso outro dia falou pra mim, eu vi ele jogando, quando ele fez aquele gol de falta, eu não sei se acho que foi contra o Bahia, se eu não estiver errado, não me lembro. Atlético Paranaense? Não esse que foi de longe, de lado, assim. Foi contra o Bahia, não é difícil eu esquecer isso. Cara, você vê o cara jogando no campo, Godoy, é um outro nível. O seu nível, Memphis, é um nível forte tecnicamente. Olha o que o Corinthians precisou de você no jogo contra o Botafogo. Vamos lá, se essa bola sobrasse para outro jogador, faria o gol? Óbvio que não, no meu entendimento. Né? O Yuri Alberto perdeu o gol, o Corinthians deu um sufoco no Botafogo no segundo tempo. No primeiro, não dá pra você botar o Bahia, não dá pra você botar o Léo Mandá. Entra com esse time pra você ver pra jogar contra o Ceará, que já perdeu vários jogos, 2 jogos consecutivos, aí vai contra o Cruzeiro, ganha do Cruzeiro no Mineirão. O Campeonato Brasileiro é isso. Mas aí tem o sarro, tem aqueles que só vê o goleiro que erra, o Hugo. Nossa, o Hugo erra muito, né, Veloso? Qual foi a última falha do Hugo que você viu? Você que foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar.
Rapaz. Fala aí, qual foi que a gente viu aqui os donos da bola? Flamengo. Flamengo. Olha só, é um goleiraço. Salvador, que ele foi atravessar, ele expulsão. Isso. Vitória também. Mas é o seguinte, olha como o Corinthians se encontrou, né? Quando você coloca o Memphis e o Roberto. Olha a diferença do jogo. Olha só o São Paulo, que pagava pau de gatinha. Um monte de gente. Comentarista, torcedor. Com o Lucas, com o Oscar. Não foi, meu irmão. Sabe com quem foi? Com o André Silva, que é um baita centroavante. E era reserva do São Paulo em relação ao Campeonato Paulista. O Carelli jogando mal pra caramba. E ele era reserva, foi o cara que mais gol fez. Quem que é? É o Luciano, meu irmão. E é o Ferreirinha, esse desgraçado Lazareto, que fez gol de cabeça de novo. Tava impedido, irmão. Não é possível que ele não tá. Tava impedido. Meu irmão, tava impedido. Os caras não deram impedimento, mas o gol tava impedido. O pé tava na frente, o ombro tava na frente. Tudo tava na frente. Tudo. É igual eu. Eu vou estar na frente aqui. Já falei pro Denis, pro Schneider. Eu vou entrar com enchimento. Eu vou ficar com uma tanguinha mesmo. Eu não vou fazer o programa inteiro. Eu só vou entrar com a tanga. Aí vocês vão ver o meu músculo, a panturrilha, a coxa que eu perdi, a bunda que eu perdi. Eu perdi a bunda, irmão. Eu não tenho mais bunda, velho. Os cara metiam o pau em mim quando eu jogava aqui na Band. Nossa, olha que bundudo. Olha que cara bundudo. Olha, eu perdi a bunda. Não tem mais bunda. Não tem mais bunda. A gente perde a bunda, velho. Perde a bunda, perde o dinheiro. A gente perde tudo. Na verdade, os caras me bundudo aqui na Band, os comentaristas pedem rato. Desgraçado, que hoje estão tudo quebrado. A maioria tudo quebrado, né? E aí, meu irmão, você pega o Corinthians, que fez um time forte, né? Que fez um time que tem 13 jogadores. O Corinthians tem 13 jogadores bons, cara. Eu coloco aqui Hugo, você bota André Ramalho, você bota Gustavo Henrique, Angelieri, né? Você coloca o Carrídio, você bota o Memphis, você bota o Carro, você bota o Roger Martins. Não é verdade? Você bota o Ranieri, você bota o Thales Magno, você bota o Yuri Alberto, ou você bota o Memphis Depay. Só isso é 12. O Corinthians tem 13 jogadores, mas os outros servem? Eu não sei. Agora, o que eu vejo do último jogo é que o Memphis decidiu. E não é porque ele falou aquilo lá, tá tudo certo, Memphis. Ó, esquece isso aí, cara. Pô, sou seu fã, o único cara que eu fiz com camisa aqui foi o C, rapaz. Dificilmente eu dou moral pra jogador, meu irmão. Não pago pau pra jogador, não pago pau pra ninguém, falar a verdade, que é um erro meu muitas vezes também, mas a gente tem que reconhecer. Você é um craque de bola, irmão. O Corinthians precisa mais de você nesse momento do que você do Corinthians. Você já tá na seleção holandesa? Você já é o maior artilheiro da história da Holanda. Você, Memphis, quando você estava no Barcelona ou no Atlético de Madrid, pô, você estava meio por baixo, o Corinthians te ergueu. Nesse momento, quem deve pra você é o Corinthians. Pô, quem deve? E aí eu fiquei pensando, depois que ele fez o gol, Veloso, Souza e também Godoy. Pô, o Corinthians precisa, o Yuri Alberto precisa muito mais de você, o Garro precisa de você, o Corinthians precisa de você. E eu sei que você conversou com os caras da Gaviões, e eu sei até qual foi o que aconteceu. Eu sei, tintim por tintim, que é uma coisa pessoal sua, irmão, e que tá tudo certo. E o que você falou, eu penso igual. Agora, um jogador como esse, ele não pode, por exemplo, e aí veio o Dorival Júnior, eu deixar dele jogar no jogo do Grêmio. Eu não posso dar folga pra ele, Godoy, pro Carrilho, no jogo do Grêmio, né? Ainda mais empatando com o Vitória, em casa, que era 2 pontos, perdendo pro Bragantino. Olha aí eu boto o cara, quem decidiu, o Memphis Depay. Eu não posso muitas vezes tirar ele do jogo, como o Dorival Júnior tirou contra o São Paulo. Pô, deixa o cara na arena, o cara pode resolver. E assim que é, hoje quem tá resolvendo no Palmeiras é o Facundo. Se eu não estiver errado, acho que é o segundo gol dele, talvez fosse o segundo temporada ele tem 8. Né? Então é isso que tem que fazer, ter um jogaço de bola quarta-feira. Mas esse jogo do Palmeiras, esse jogo do Corinthians e Botafogo, eu acho que o segundo tempo foi uma prova que o Corinthians pode jogar e que o Dorival Júnior tem que entender. Alguém de vocês... O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, concedeu hoje uma longa entrevista coletiva de mais de 1 hora, mais ou menos, um pouco mais de 1 hora, no anfiteatro do Parque São Jorge. Reuniu a imprensa, os jornalistas, para falar dos 60 dias de gestão até agora. Ele já está no comando da presidência do Corinthians, já faz 60 dias. Lembrando que, no dia 9 de agosto, está chegando a data, né? No dia 9 de agosto, vai acontecer a Assembleia de Sócios, que vai definir se o presidente afastado, Augusto Melo, vai voltar a ser o presidente do Corinthians, ou se ele vai ser mesmo afastado das funções de presidente do Corinthians. São os sócios que vão resolver esta questão. E o Osmar Stabile já disse que se o Augusto Melo for afastado do Corinthians de vez, ele, Osmar Stabile, vai ser candidato à presidência do Corinthians. Porque aí o próximo passo, caso o Augusto Melo seja de fato afastado, é uma eleição indireta, através do Conselho Deliberativo do clube. Será o Conselho Deliberativo responsável por eleger o novo presidente corintiano, no caso do afastamento efetivo do Augusto Melo. E o Osmar Stabile, que é o atual presidente interino ou presidente em exercício do Corinthians, já disse que vai ser candidato à presidência do Corinthians para completar o ano e meio que falta. Falta 1 ano e meio, né, de mandato para terminar a atual gestão corintiana. Bom, o Osmar Stabile foi perguntado sobre a questão principalmente do Memphis Depay, porque surgiram informações, né, de que o Corinthians estaria avaliando ou reavaliando a questão do custo-benefício do Memphis Depay, que recebe um salário milionário no Corinthians, e além do salário milionário, tem os bônus, né, que o Corinthians tem que pagar caso o Memphis consiga dar uma assistência, caso o Memphis faça gols, caso o Memphis seja campeão, o número de partidas com a camisa do Corinthians.
tem as premiações, os bônus que são previstos no contrato do Memphis, e o contrato fica bastante oneroso para o Corinthians, né? Fica difícil do Corinthians pagar esse contrato. Então existia a informação de que o Corinthians poderia rediscutir esse salário esse contrato com o Memphis para diminuir o valor do salário, e outra possibilidade seria rescindir o contrato com o Memphis, de maneira amigável. Mas o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, negou a rescisão. Ele disse que existe um contrato e que o Corinthians vai cumprir esse contrato. Então ele disse que não tem a intenção de renegociar o contrato do atacante holandês. Ele foi muito claro, ele disse o seguinte, abre aspas para o Osmar Stabile: o Corinthians não estuda essa possibilidade, não foi tratado nenhum assunto deste até o momento. Se vazou qualquer tipo de informação, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato. Ele cumpre a parte dele e o Corinthians cumpre a sua parte. Toca o barco para frente. Existe um contrato e vamos cumprir. Não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dentro daquilo que foi estabelecido em contrato. E nós estamos cumprindo também. Pagamos, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Pagamos direitos de imagem, premiação e vamos cumprir com as outras 2 parcelas combinadas dentro do cronograma estabelecido. Então, é isso, é essa questão. O Memphis vai continuar no Corinthians, pelo menos é da vontade do Corinthians que ele permaneça no Corinthians, segundo o presidente Osmar Stabile. A não ser que surja da parte do Memphis algum tipo de insatisfação, né? Mas o Osmar Stabile hoje deixou claro que existe um contrato e que esse contrato será cumprido e que o Memphis vai ficar no Corinthians agora. Cabe ao Corinthians arrumar dinheiro para pagar o Memphis Depay, que tem um salário milionário, além da questão dos bônus. Outra questão que foi feita ao presidente em exercício, Osmar Stabile, é claro, a questão dos reforços. E o Osmar Stabile diz que o Corinthians busca os reforços, né? São 4 reforços que o Dorival Júnior pediu à direção do Corinthians. O Dorival quer 2 meias e 2 atacantes, mas o Stabile disse o seguinte, que o Corinthians busca reforços com custo baixo e alta qualidade, ou seja, o bom e barato. O Corinthians não tem dinheiro para contratar reforços. Então ele está buscando reforços com custo baixo, jogadores que estão livres no mercado, ou então jogadores que possam ser contratados por empréstimo e com alta qualidade. É difícil contratar jogadores assim. O próprio Osmar Stabile admite que é difícil contratar jogadores assim. Ele diz que a questão das contratações está com o Fabinho Soldado, que ele está trabalhando para trazer os jogadores necessários dentro da possibilidade do Corinthians, mas ele deixa bem claro, nada de loucura. Não podemos fazer loucura nesse momento. O que é fazer loucura? É gastar muito dinheiro para trazer reforços. Ou seja, quer trazer jogadores com custo baixo e alta qualidade, jogadores bons e baratos. O Corinthians está tentando contratar o Vitor Sá, jogador que está no Krasnodar da Rússia, né? Mas até agora não houve o acerto com esse jogador. O Corinthians tenta a contratação de um jogador para o ataque. Quer 2 jogadores para o ataque, na verdade, né? Quer um atacante que jogue na velocidade pelas pontas, quer também um centroavante que possa jogar no lugar do Yuri Alberto quando o Yuri Alberto não puder jogar. Quer também um meio-campista que possa jogar no lugar do Garro quando o Garro não puder jogar. Enfim, o Corinthians quer se reforçar, mas tá difícil, tá sem dinheiro. Bom, a semana é decisiva. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo às 9h30 da noite no Allianz Parque, né? Jogo dificílimo pro Corinthians. A boa notícia é que o Corinthians terá força máxima para este compromisso. E pela primeira vez, sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Corinthians terá o trio ofensivo. O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Pela primeira vez, o Corinthians terá esse trio ofensivo no comando do Dorival Júnior. O Memphis, o Garro e o Yuri Alberto, né? Então, isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. Esses 3 jogadores de muita qualidade do meio de campo para frente do Corinthians e a esperança do torcedor corintiano de conseguir uma vitória sobre o Palmeiras na próxima quarta-feira no Morumbi. Não tem jogador suspenso, não tem jogador machucado. O Corinthians terá força máxima para esse compromisso e com esse trio aí, né? Olha o trio. O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Esse trio faz muito a diferença.